Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Bom é estar na casa do Senhor. Queria que vocês colocassem de pé. Nós vamos juntos agora, como corpo de Cristo, orar, iniciarmos juntos o culto desta noite. Você já falou com a pessoa que está perto de você? Já falou? Conseguiu falar? Dê uma boa noite, né? Saúde, o irmão. De repente tem do seu lado aí um visitante, e se ele passou aí despercebido, cumprimente o visitante, não é? Saudando esse irmão que comigo e com você adoram na casa do Senhor no culto dessa noite. Lembrar a todos os irmãos presentes aqui no santuário e também os irmãos que estão em casa. Estamos iniciando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde também vamos dar oportunidade, dar posse ao nosso ministro de juventude, eleito aí na última assembleia do mês de agosto, e que estamos dando posse agora no mês de outubro. A posse do ministro de juventude hoje, e no domingo que vem a posse do ministro de educação cristã, amém? Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor, vamos juntos invocar o seu nome para iniciar o culto desta noite. Vamos orar. Bondoso Deus, engrandecido seja o seu nome, seja exaltado nesse lugar. Reconhecidamente, ó Deus, sabemos, e o ensino da Escritura é que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso nós temos convicção que o Senhor já está aqui, recebendo nossa adoração e com visitação poderosa na manifestação do seu Santo Espírito. Usa, Pai, usa tudo, todo louvor, toda adoração, cada texto bíblico aqui invocado e lido, que seja para a edificação da igreja que é corpo de Cristo. E de forma muito especial, usa o pregador, pastor Maurício, que a palavra que vamos ouvir venha dos altos céus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos ler a palavra de Deus, Salmos de número 115, versículos 1 e 2, 2 Coríntios 10, e terminamos com Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Todo mundo junto com o pastor na tela. Vamos todos? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos juntos de pé, na condução da ministra de música da igreja, adorar ao Senhor, cantando nossos cânticos e também alternando com a leitura da palavra do Senhor. Nós estaremos fazendo esse popurrí de hinos. Quando conversava com o pastor Henrique, qual a temática do nosso culto? Ele não hesitou, ele falou: a glória pertence ao Senhor, somente Ele glória. Bach, no final de suas músicas, Johann Sebastian Bach, ele assinava: só-lhe deu glória, somente glória a Deus. E eu fico feliz que um homem como Bach, em séculos anteriores, já entendeu que a glória pertence ao Senhor. A glória nunca nos pertenceu, nunca nos pertencerá, porque isso nós seríamos consumidos. Mas que hoje aqui você se renda ao Senhor. Pode ser crente de 20, 30 anos, 40 anos, entregue-se ao Senhor, entregue-se essa noite ao Senhor, adore ao Senhor, Ele é digno de ser adorado. Não apenas mais uma reunião, meus irmãos, mas o Senhor Jesus está aqui neste lugar, o Pai está aqui, o Espírito do Cristo vivo está em nós. Então nós temos que ter muita alegria em louvar o Senhor, porque foi por Ele que nós vencemos a morte, temos a vida eterna, amém? Amém, povo? Então vamos cantar com alegria diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos nos prostrai, o Filho do
Ó profundidade das riquezas todos, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Encontra-se em Romanos, e ela declara o seguinte para nós: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém. Ele nos tem sustentado.
do Mário. E era pianista do Gessé. E Mário me ensinou muitas coisas. Hoje o filho do Mário está assumindo o ministério. E nós estamos aqui. Irmão, o seu cuidado do Senhor. O seu cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos promessas de Deus que não falham. Nunca falharão. Alexandre, nunca falharão. Mas nós temos uma promessa muito especial. E você precisa valorizar isso essa noite. Não fomos nós quem amamos o Senhor, mas Ele nos amou. Eu não era nada, não somos nada, mas o Senhor escolheu nos amar. Antes de nós falarmos, irmãos, isso é sério demais. Antes de sermos criados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos tinha escolhido em Cristo Jesus. Então é um amor que nós não podemos medir. É um amor que, se você hoje entrou aqui pensando no suicídio, se você hoje entrou aqui pensando em dar um fim na sua vida, pensando que não há amor, não há ninguém que te entenda, eu declaro sobre sua vida libertação em Cristo Jesus. Que é o amor que salva, é o amor que liberta, é o amor que nos põe de pé para o dia seguinte, é o amor que nos faz saltar muralhas, como diz o salmista. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito do Senhor, o Espírito do Cristo vivo, penetre hoje em nosso coração. E se há perdão para ser liberado, que haja perdão. Aí. Se há renovo da fé, que haja. Se há depressão a ser vencida, que seja vencida no nome de Jesus. Porque é impressionante, gente, o amor que Deus tem por nós. Você é especial para o Senhor. Não que você seja bom o suficiente, mas que a graça dele é. Então nós vamos louvar ao Senhor com essa canção. Eu sei que é uma das canções do pastor Henrique, que ele gosta demais. E nós vamos louvar ao Senhor, declarando que o amor dele realmente é incomparável. Aleluia. Oh Deus, obrigado por este amor, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. E Deus tem sido bom para nós. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. ah Senhor, tu és maravilhoso. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Éramos inimigos de Deus, nós fomos achados, né? Inimigo fui, mas seu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tem sido bom, Jesus, demais. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Podeis assentar, queridos. Pastor Henri, coro teu, estarão louvando ao Senhor neste momento. Eu quero estar perto
seres. Por tu seres o grande eu sou, como a tua palavra diz, nós sabemos que podemos confiar no Senhor. Apesar das lutas e adversidades, a nossa resposta que damos ao Senhor é que somente adoraremos ao Senhor. Tu caminhas
Bens e Vidas, lendo Filipenses capítulo 2. Vamos fazer de pé, toda a igreja? De pé, faremos a leitura, reverentes à palavra do Senhor. Total reverência à palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A igreja vai se assentar e nós vamos dedicar bens e vidas. O fato de você estar sentado é para ajudar aqui os irmãos que vão se deslocar aí pelos bancos, não é? Nos intervalos dos bancos, para trazer no altar do Senhor dízimos e ofertas alçadas. Cantamos o nome de Jesus. Enquanto cantamos esse lindo e poderoso louvor, saia do seu lugar, devolva o seu dízimo, traga o seu real missionário ou sua oferta para missões. Vamos juntos contribuir com a obra do Senhor. Cantar juntos? Tão lindo nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome sublime, nome de glória, nome que restaura a alma, dá forças pra caminhar. Teu nome, Jesus, é mais doce que o mel, tem poder e glória. Teu nome, Jesus, leva o pecador ao céu, traz vitória em teu nome. Os feridos são curados. Teu nome, Jesus, tem poder pra mudar minha história. Vamos ficar de pé, fazer essa canção mais uma vez. Do início. Nome tão lindo, nome de Cristo, nome que acalma o mar, faz a tempestade cessar. Nome
por isso que estamos aqui. Amém. Os irmãos podem sentar. Momento especial, nós vamos estar ainda com uma música instrumental ao piano. Eu quero abrir esse momento de oração. A irmã Sebastiana vai estar aqui conosco. Para aqueles que estão passando, com certeza, um momento aí difícil da sua vida, da sua caminhada, um momento de aflição, desemprego, saúde, o lar está em desarmonia, não é? Alguma questão que essa semana precisa derramar no altar do Senhor. Eu vou pedir a você que deixe o seu lugar e venha ocupar aqui o altar do Senhor conosco. Nós gostaríamos de, como igreja, estender as mãos sobre a sua vida e orar, com certeza, interceder com você pelo seu pedido. Pode sair do seu lugar. Você que deseja que a igreja agora estenda a sua mão e ore com você, saia do seu lugar. Pode sair o casal, a criança, o menino, o idoso, né? Aqueles que estão, com certeza, precisando do auxílio do Senhor. Eu não sei a causa que você vai trazer, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece. Saia do seu lugar, fique aqui, nós vamos colocar o seu pedido diante do Senhor. Irmã Sebastiana também vai estar orando pelo irmão Otacílio, que é o esposo. O irmão Otacílio também está com algumas lutas na sua saúde. Nós, como igreja, também vamos nos unir à irmã Sebastiana e ao irmão Otacílio em oração e buscar também as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Outro motivo de oração, irmãos, é a consagração da menina Manuela. Não sei se tem a foto. A Manuela chegou ontem na vida do casal Isabelle Cordeiro e Giovanni. Eles são membros da igreja e nós queremos destacar aqui o nascimento da menina Manuela, 3,2 kg, 47 centímetros. Parabéns ao casal, né? Parabéns à família. Está aí registrado no telão a chegada de mais uma linda criança na vida da Isabelle e do Giovanni. Que Deus abençoe como corpo de Cristo. Eu vou pedir a ajuda da igreja para que nós possamos orar por esses irmãos. Temos muitos sacerdotes na igreja. Mesmo se você não puder ficar de pé, se puder, faça. Estenda a sua mão. Vamos juntos abençoar esses irmãos. Que a luta deles, irmãos, seja a nossa luta. Que a dificuldade deles seja a nossa dificuldade. Mas que o fardo que eles trazem fique hoje aos pés da cruz. Vamos juntos? Irmã Sebastiana vai orar conosco também. Deus Santo, Pai poderoso, graças te damos, ó Deus, por este dia tão maravilhoso. Pelo que vimos, pelo que participamos, ó Deus, ali no Mutiá. Que maravilha, ó Deus, o Senhor faz nas nossas vidas. Agradecer, ó Deus, por cada irmão que pôde trazer a sua oferta, seu dízimo, Deus, entregar em tua casa. Senhor, te agradecer os favores, as misericórdias, essa criança que chega, ó Deus, obrigado. Agradecer também, Senhor, o livramento que tu deu aos nossos irmãos daquele assalto, Senhor Deus, na sexta-feira. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias. Ó Deus, muito obrigado. Mas agora, Pai, queremos deixar diante de ti cada pessoa, ó Deus, que está aqui em pé diante deste altar. Meu Deus, que tu esteja contemplando cada um, meu Pai. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor socorra, que o Senhor cure, ó Deus, se for a tua vontade. Precisa de atendimento médico, ó Deus, que o Senhor providencie, meu Pai.
aqueles que estão desempregados, abre uma porta para que ele possa ganhar o pão de cada dia, Senhor. Tende misericórdia. Senhor, os enfermos, são tantos, ó Pai, que estão mencionados, mas especialmente eu te suplico pelos membros da nossa igreja, aqueles que estão em tratamento médico. O Senhor sabe do nome de cada um e sabe a necessidade de cada um. Aqueles, ó Pai, que estão internados, que nem irmã Zilma, Senhor Deus, visita a tua filha, Pai, retorna ela para o lar, dê saúde, Senhor. Deus de amor, que nenhum desses desejos aqui deixe de ser atendido pela tua misericórdia. Que dos céus, ó Deus, o Senhor olhe para nós. Precisamos de ti, ó Pai. Clamamos a cada dia. E também, ó Deus, não podemos deixar de clamar pelo nosso Brasil. Essa semana, ó Deus, onde estamos na expectativa de eleger o presidente, o governador, Senhor, tem de misericórdia da nossa nação. Pai querido, não estamos preocupados com quem será o presidente, com quem será o governador, porque nós já te pedimos, ó Deus, e temos certeza que só vai ser eleito aquele que foi eleito por ti. Ainda, Senhor, que seja para nos corrigir, como o Senhor fez com o povo de Israel, mas que nós possamos entender, Senhor Deus, que tudo concorre para o nosso bem. Ó Deus, ouve o nosso clamor. Atende, Senhor Deus, porque só temos o Senhor como nosso socorro. Em nome de Jesus, eu te suplico. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã em Cristo que está aqui e com certeza se sente abençoado e abençoado nesse momento por essa oração. Irmãos, nós vamos, antes de ouvir a mensagem, ter aqui o registro da posse do pastor de juventude da igreja, que deixa a partir de hoje de ser pastor interino e passa a partir da data de hoje a ser pastor efetivo, empossado nos termos do regimento, do manual de administração e do estatuto desta igreja. Há um texto que vai ser colocado na tela de Timóteo, não é isso? Tem aí o texto? Isso, pode colocar, por favor. Eu vou ler com os irmãos acompanhando essa recomendação ao pastor da juventude da igreja, não é? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Essa é a nossa oração pelo pastor Henri, pela Raquel, pela Adélia, pela sua família e pelo ministério, que desde o ano passado, em novembro, o Senhor confiou nas suas mãos. Vou pedir para a Raquel, se a Raquel puder estar aqui, eu não sei onde está a Raquel, se ela conseguir também controlar a Adélia, coisa muito difícil, mas quem sabe, hoje, quem sabe, nada que um calmante e tal não faça. Isso é brincadeira, irmãos, nós usamos esse expediente não, Depois do ato de posse, eu gostaria que as crianças assistissem o ato de posse, elas vão descer, vão ter o mesmo tempo da mensagem do pastor, tá bom, crianças? As crianças vão descer depois do ato de posse, para se acostumar com essa liturgia da igreja também. Bom, todos aqui, vou chamar a secretária da igreja, irmã Bianca, que é a nossa primeira secretária, e em ato solene de posse, declaro a igreja a assembleia especial solene, ela não é convocada e nem tampouco aprovada ou reprovada, ela é uma assembleia solene, e os registros dessa ata solene serão feitos pela própria secretária, que vai proceder à leitura do tempo. Vou pedir a Bianca para ler aqui no meio, porque depois nós vamos assinar aqui do meio, E nós vamos juntos, então, aqui dar efetivo valor a esse tempo. Você é mais alta do que eu, Vem aqui. Termo de posse do ministro auxiliar de Juventude. Aos 21 dias do mês de outubro de 2018, em Assembleia Solene de Posse do ministro de Juventude da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, com sede na rua Ferreira Borges, 54, bairro Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, dirigida pelo seu presidente, Carlos Elias de Souza Santos, é declarado empossado o ministro Henri de Oliveira Pinheiro, em consonância com a deliberação pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 19 de agosto de 2018, e para constar, o empossado evocando a proteção de Deus assina o presente termo, juntamente com a primeira secretária e o presidente, e assume a partir desta data as funções de ministro de Juventude da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, o pastor Henri de Oliveira Pinheiro.
duas, senão não vai. Momento especial, irmãos, o presidente declara empossado o ministro da Juventude, pastor Henri Pinheiro, entendendo que a partir dessa data ele tem o dever, mas ao mesmo tempo o privilégio de conduzir essa igreja, o Ministério da Juventude, com toda a responsabilidade e com certeza com toda a autoridade que Deus a ele confiou. Para selar o termo de posse, que é um termo subscrito em papel e obviamente para cumprir os regimentos e manuais, nós vamos agora proceder ao ato de posse espiritual, que é para nós aquilo que biblicamente tem o respaldo e que dá à igreja, diante da igreja, a autoridade para o ministro agir. Eu quero convidar, nesse caso, atenção à liderança, os pastores, membros da igreja e os diáconos que compõem o ministério diaconal dessa igreja. Para hoje, temos que entender que este é um ato de posse e a igreja que delega é a igreja que emite o parecer. Os diáconos que compõem o ministério diaconal da igreja e os pastores presentes a essa cerimônia, por favor, venham aqui à frente para nós procedermos à oração de posse, que é o ato efetivo e espiritual, no qual honramos o ministro e também a igreja com esse registro da autoridade bíblica que o Senhor nos concedeu. Diáconos do ministério diaconal e pastores presentes. Vou pedir para os pastores formarem uma fila aqui logo atrás onde eu estou e por trás dos pastores, diáconos e diaconisas, por gentileza, para nós procedermos à oração de posse. Pastor Henri e Raquel vão estar aqui à frente. Lembrando que esse não é um ato de consagração pastoral, por isso oramos também pela família, no ato de ordenação, só o pastor. Hoje o pastor Henri está sendo empossado e nós temos que orar muito pela Adélia, não é? Pela Raquel, que com certeza, irmãos, tem que estar acompanhando e vivenciando absolutamente esse ministério. Pedir a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos empossar então, servo Deus. Pastores, chega pertinho aqui, cadê os pastores? Os pastores presentes, chega para cá, Adiel, Paulo, por favor, pastora Ailda também, lembrando que a pastora Ailda é consagrada ao Ministério Batista e também registrada como pastor em nossa denominação. Tratamos desse assunto na sexta-feira para que todos soubessem que isso é comum já na nossa denominação. O pastor Henri vai se ajoelhar, nós vamos impor as mãos. A igreja estenda a sua mão, procedendo o ato de posse do pastor da juventude desta igreja, conforme decisão espiritual desta igreja, tomada em forma de culto e agora declarada em forma de culto. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, está de joelhos na casa do Senhor aquele que é servo do Senhor. Eu que acompanho o pastor Henri desde menino, ó Deus, tenho alegria de impor as mãos sobre ele mais uma vez. Acompanhamos, ó Deus, seus estudos teológicos, acompanhamos, Pai, sua preparação e capacitação no seminário, pós-graduação e outros cursos, acompanhamos, ó Deus, o seu concílio, acompanhamos sua ordenação, e por misericórdia tua, acompanho hoje também o ato de posse no seu primeiro ministério pastoral, ó Deus, efetivo. Pai, abençoa o teu filho com todas as bênçãos espirituais que Cristo tem para a vida do seu servo. Que as lutas que virão, que as adversidades que vão sobrevir, teu servo se sinta acolhido pelo Senhor, amado pelo Senhor e cuidado pelo Senhor. E todos os dados inflamados do maligno contra esta vida sejam, ó Deus, todos, ó Deus, parados e interrompidos na grande armadura que o Senhor hoje tem revestido o seu servo. Servo combatente do Senhor, ó Deus, está hoje coberto com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com a espada, ó Deus, do Espírito, ó Deus, com o escudo da fé, com o cinturão da verdade, calça dos pés com a preparação do Evangelho da paz, e que como bom soldado de Cristo, e como combatente do Senhor, vença
todas as pelejas que se levantarem contra o seu servo. Reveste de forma muito espiritual e sobrenatural a vida, ó Deus, de Adele, Raquel e a sua família. Reveste seus pais, reveste os pais da Raquel também, Senhor, a família, o João, porque também serão, obviamente, afetados, muitas vezes afrontados, quando também elogiados por esta tarefa, mas a luta será sempre, ó Deus, grandiosa, porque grandiosa é a obra que teu filho realiza. Aquele, ó Deus, que almeja o episcopado, diz a Escritura, excelente obra deseja, que seja realizada entre nós uma excelente, abençoadora e profícua obra. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, amém. Igreja, guarda de pé, que o pastor se coloque de pé. Vamos dar uma salva de palmas ao pastor, honrando o servo de Deus, que a partir desta hora é de fato pastor da igreja, ocupa uma cadeira no ministério auxiliar e tem suas responsabilidades espirituais desse momento em diante delegadas por mim como pastor da igreja, amém? Que Deus abençoe. A igreja vai se assentar nesse momento. Eu quero chamar as 4 organizações, os diáconos também vão sentar. No final nós vamos nos confraternizar com o pastor. Eu quero chamar o diaconato, o departamento de jovens, a diretoria da igreja e, me parece, o departamento de música, que terão cada um desses 1 minuto para dar uma palavra de apreço ao pastor e à sua família. Vamos pela ordem: diretoria da igreja primeiro, diaconato segundo, terceiro juventude, quarto música. Eu creio que são esses irmãos que vão se pronunciar aqui. Vamos recolocar o púlpito, por favor. Educação cristã, então está entrando na fila também. Pastor Lucas já está presente aqui também. Vamos ouvir a primeira palavra, pedir doutor Alexandre, sua esposa, a diretoria da igreja, através da Bianca também, que estará comigo aqui à frente, vai se fazer representar pela pessoa do nosso vice-presidente, numa palavra ao novo pastor. Pastor Henri, que o Senhor possa te abençoar, grandemente nessa obra que o Senhor já tem para realizar através do instrumento dele, que é você, amém? Vamos ler junto. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A primeira igreja batista de Campo Grande tem a honra de entregar este exemplar da Bíblia Sagrada ao pastor Henri de Oliveira Pinheiro, por ocasião de sua posse como ministro auxiliar desta igreja, atuando na área da juventude. Quão formosos são sobre os montes, aos pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52, 7. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Assim consta em Timóteo 4:12. Amém. Rosiane. Pastor Henri, que Deus abençoe você, a sua família e o seu ministério. Pode contar, pastor, com o diaconato da primeira igreja batista de Campo Grande. Deus te abençoe. Parabéns, pastor.
Eu e Mariana estamos representando o departamento de música, né? Porque apesar de você ser um pastor jovem, você é um pastor totalmente musical, né? Glória a Deus por isso. Eu me lembro que há 4 anos atrás eu já comecei a orar por esse momento. E você falava que eu tinha uma oração forte. Deus ouviu nossa oração e hoje está se cumprindo a vontade de Deus. E nós estamos muito, muito felizes com isso. E eu creio que Deus tem uma grande obra na vida de vocês, dentro da nossa igreja e para com os nossos jovens. Eu, como mãe de 2 jovens e outros futuros 2 jovens que estarão sobre sob sua tutela, sob sua direção, eu estou muito feliz por você estar tomando posse desse propósito que o Senhor colocou na sua vida. E eu quero que você tenha muita felicidade nesse ministério, que isso seja muita bênção para a vida de vocês 4, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Em nome do Departamento da Juventude, do Ministério como um todo, a gente entrega essas lembranças para vocês. Lembrando do que mais cedo a gente ouviu na reunião de departamento do próprio pastor, que esse momento de posse, tanto quanto o momento da consagração pastoral, é um momento de celebração e de muita alegria, mas principalmente do peso da responsabilidade. Eu fiz um pequeno texto compilando alguns versículos bíblicos que falam sobre o pastorado e principalmente sobre essa responsabilidade. Porque a vida do cristão resume-se em cumprir a vontade de Deus, quando esse homem pecador entende que não é por si só, mas que sem esse Deus nada seria. E vivendo intimamente com o Pai, entende então que vive para um propósito. Porque Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão e dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, procurando sempre apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, desta forma ainda, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho, porque quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E cumprindo a sua missão como condutores das ovelhas de Cristo, o bom pastor, ouvindo-o, saberão quem Ele é, porque Ele as conhece e elas a Ele, o que deu a vida pelas ovelhas. Elas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que assim o Senhor abençoe o ministério de vocês e que nós como igreja estejamos sempre intercedendo pela família. Querido pastor Henri, como membro do Ministério de Educação Cristã e como uma jovem, eu me sinto muito grata do Senhor ter escolhido vocês para que estejam liderando a nossa juventude. Eu creio que se vocês sempre estiverem firmados na palavra do Senhor, que é a Escritura Sagrada, na doutrina de Deus e pregando sempre o Evangelho, o precioso Evangelho que um dia nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe para a sua luz, assim vocês também conduzirão nós e iremos todos caminhar para a entrada celestial com Cristo. Meu desejo é que vocês permaneçam firmados na fé do Senhor e que nós, como irmãos, possamos sempre pregar esse Evangelho.
Irmãos queridos, você deve estar querendo ouvir o Henri, não é? Só depois do sermão. Agora é a parte final em que nós temos como grande palavra, depois de cada departamento da igreja, uma palavra do pastor Maurício, né? Trouxemos aí um doutorando em teologia para falar para os irmãos. O pastor Henri orou, escolheu o mensageiro dessa noite é um amigo da família, cunhado, né? Concunhado, e oraram e pediram, e nós estamos honrando. Maurício é nosso aqui, criado nesta igreja, a família da nossa igreja, todos os familiares da igreja. Nós vamos ouvi-lo com muito carinho, porque a palavra que ele vai trazer é para o pastor. E depois, então, da palavra dele, o pastor Henri vai ter sua palavra à igreja e suas considerações finais. Vamos orar pelo pastor Maurício, e as crianças agora vão descer para ouvir o sermão, porque o sermão aqui é para a igreja, para os adultos e adolescentes e jovens. E lá embaixo a história do rei Asa, não é isso? A história do rei Asa hoje. Eu recebi aí a informação. Nós vamos orar pelas crianças que vão ficar aqui no canto esquerdo e vão descer agora com professores para ouvir a mensagem de Deus. Temos o culto infantil e o investigador da Bíblia, o rei Asa, um dos reis de Israel. Vamos estudar um pouquinho também a biografia desse rei. Podem vir aqui no canto esquerdo para ouvir a mensagem que Deus preparou também para as nossas crianças nessa noite, lá do lado esquerdo. Vamos orar? Estarei orando pelo Maurício e já também pelas crianças que vão descer. Oremos. Senhor Deus bondoso Pai, oramos nesse primeiro momento pelas crianças, pela mensagem que elas vão ouvir. Usa os professores na parte infantil e também nos investigadores da Bíblia. Mas ousamos suplicar por nós que estamos aqui e vamos ouvir o instrumento teu, pastor Maurício, também ordenado por este pastor. Uma alegria ter acompanhado sua trajetória, quando recomendei ao Conselho Diaconal desta igreja sua ordenação, quando acompanhei o seu concílio, com ele estudamos também teologia, até que o vi consagrado. Que alegria, Deus bondoso, poder ouvir mais um servo que esta igreja consagrou ao ministério pastoral. Que a tua palavra possa fluir aqui, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Dizem que cunhado não é família, né? Com cunhado, então, não sei. Mas o Henri é um irmão, realmente. Muito carinho, agradeço realmente o pastor Henri pelo convite. Agradeço o pastor Carlos Elias pela confiança. E agradeço mais uma vez a igreja, porque sempre é bom estar aqui. Sempre me sinto em casa, mesmo tantos anos longe. Mas sempre quando chego aqui me sinto realmente em casa e agradeço muito os irmãos pelo sustento financeiro, pelo sustento em orações, porque os irmãos têm sido bênção na minha vida ao longo desses anos todos de ministério. Louvado seja o Senhor, e de coração eu realmente agradeço muito a Deus, a igreja. E eu gostaria nessa noite de falar sobre chamado. Numa noite especial como essa, numa noite onde a gente está dando posse, onde Deus dá posse ao pastor Henri como pastor de juventude, eu entendi que seria muito importante falar sobre chamado. Eu lembro, talvez, há cerca de 20 anos, ou talvez até um pouquinho mais, eu lembro de saindo daqui da igreja, indo com o pastor Henri até a rodoviária, e eu iria para minha casa pegar o ônibus, o pastor Henri pegaria o ônibus para a casa dele, e nós fomos conversando. E naquele caminho a gente ia conversando e falando, e o Henri ia me contando sobre algumas inquietações do coração dele, e as inquietações de que ele entendia que Deus estava chamando ele para o ministério. Não sabia ainda se seria na música, não sabia se seria missionário, não sabia se seria pastor, enfim, muita confusão ainda na mente, mas é porque é um homem que tem muito talento, né? Muitos dons. E aí vocês viram aqui, né? Ministério de Música abençoando, o Ministério da Juventude, todo mundo, porque é alguém que tem muitos dons e muito talento. E hoje a gente pode dizer que é pastor, que tem um talento extraordinário para a música e tem um coração missionário. Deus sempre faz muito além daquilo que a gente pede ou pensa. Então é o que eu gostaria realmente de falar, porque eu não tenho dúvida de que Deus está chamando hoje Henri para pastorar a juventude. E essa é uma nova vocação. Como o pastor já citou aqui, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3:1, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser pastor, deseja uma nova função. E essa palavra chamado, ela pode ser muito bem substituída por vocação. Os batistas têm um congresso
chamado de Sim, né, para despertar os vocacionados. Um movimento que tem surgido na Igreja Evangélica Brasileira chamado de Vocare, que tem despertado a juventude brasileira para a vocação, onde mais de 30 agências missionárias têm se reunido para organizar esse movimento, porque nós entendemos que todos nós somos vocacionados para alguma coisa. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Deus tem um chamado e tem cumprido esse chamado na vida do pastor Henri. Deus tem um chamado para a minha vida, para pastorear universitários, e eu sei que Deus tem um chamado para cada um dos irmãos também. E Deus quer que a gente exerça isso nas mais diferentes profissões e atuações. E o texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite, para pensar essa questão de chamado, é o texto de Marcos 3, versículos 13 a 15. Marcos 3, versículos 13 a 15. Vamos ver se funciona aqui o meu... Está ligado, mas não está funcionando. Não sei exatamente dizer o porquê. Mas o texto está na tela aí, Marcos 3, 13 a 15, que fala da escolha dos discípulos por Jesus. É o texto onde diz que Jesus subiu ao monte e chamou a si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. E depois o texto continua relatando quem são esses 12 e coloca os nomes dos 12 discípulos. É um texto que fala de chamado. Nesse texto nós vemos que Jesus ele escolhe 12 apóstolos, ele escolhe os 12 discípulos, mas o texto mostra que o primeiro chamado de Jesus é para estar com ele. O primeiro chamado de Jesus é para estar com ele, e não é para pregar ou para fazer qualquer outra coisa de ministério. O primeiro chamado de Jesus sempre é para a gente estar com ele. O texto diz que antes de enviar os discípulos para pregar, Jesus chamou eles a si mesmo, o qual diz o texto, vieram para junto dele, para que estivessem com ele. Jesus escolhe seus discípulos que estivessem primeiramente com ele. É interessante, eu coloquei em negrito aí no slide, que o texto que a gente lê diz isso 3 vezes. Ele chamou a si, os quais vieram para junto dele, para que estivessem com ele. Antes de enviar para pregar, antes de enviar para qualquer coisa para o ministério, antes de ter um chamado para fazer qualquer coisa, o primeiro chamado é para estar com ele, é para caminhar com ele. Eu estou há quase 16 anos atuando como missionário da CRU, entre os universitários. 10 anos que fui ordenado aqui pelo pastor Carlos Elias para essa igreja, para ser pastor entre universitários. E uma coisa que eu aprendi muito cedo no ministério é que o ministério muitas vezes pode te levar para longe de Deus. Estar no ministério não significa necessariamente que estamos andando com Deus. E por isso que a gente precisa nessa noite entender muito bem isso. Pastor Henri tem sido chamado para o ministério, tem sido chamado para pastorear essa juventude. Mas antes de tudo isso, Deus te chama, Deus me chama, e Deus chama cada um de nós para estar junto dele, para estar na presença do Pai. A verdade é que o ministério pode até mesmo, em alguns momentos, ser um empecilho para a gente estar com Deus. Temos tanta demanda, temos tantas coisas para fazer, tantas coisas que são exigidas de nós, ou que nós mesmos exigimos da gente, e aí muitas vezes a gente acaba negligenciando o estar na presença de Deus por falta de tempo, por estarmos ocupados ou cansados às vezes demais, e a gente pode negligenciar esse estar na presença do Pai. Mas o primeiro chamado de Jesus é para estar na presença do Pai. E estar na presença do Pai significa estar em oração. O chamado de Jesus é para que a gente esteja com Ele. E esse chamado é para estar em oração, porque estar na presença do Pai significa estar em oração. Oração nada mais é, se a gente fosse dar uma definição sobre oração, oração nada mais é do que estar conscientemente na presença do Pai. E aqui eu não estou falando necessariamente de ter tempo a sós com Deus, de fazer devocionais com Deus todas as manhãs, ainda que isso faça parte e seja muito bom e não se pode negligenciar isso. Mas eu estou falando de estar sempre conscientemente na presença do Pai.
A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Orar sem cessar não significa que vamos estar em todo o tempo num quarto fechado para orar e para buscar a Deus. Porque senão a gente não faria outra coisa. A gente só faria isso. Mas orar sem cessar que significa que a gente vai estar sempre consciente da presença de Deus e estarmos constantemente buscando esse relacionamento com o Pai. Seja dirigindo, eu sei que você gosta muito de dirigir, né? Seja dirigindo, seja caminhando na rua, seja exercendo uma atividade profissional, ou seja mesmo nos momentos de lazer. E como eu falei, estar na presença do Pai significa então estar em oração. Oração é isso, é estar conscientemente na presença do Pai, fazendo o que quer que seja. Nós aprendemos cedo aqui na EBD que orar é falar com Deus. E isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Porque sabemos que a gente pode orar e não falar com Deus. Até mesmo porque Deus muitas vezes está mais interessado naquilo que Ele vê e não naquilo que a gente fala. O texto diz de Mateus 6, versículo 6, diz para a gente, quando orar, a gente ir para o quarto, fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto. E o texto diz, então o Pai que vê em secreto nos recompensará. Nosso Deus é aquele que vê a oração e não necessariamente que ouve a oração, porque Ele está mais interessado naquilo que está no nosso coração. A gente precisa estar conscientemente na presença do Pai. Então orar é mais do que simplesmente falar com Deus. E um teólogo muito conhecido, e eu sei porque você estudou bastante nele para o concílio, onde você foi muito bem nesse concílio, o teólogo chamado Wayne Grudem, diz que oração é comunicação com Deus. E eu acho interessante esse conceito de oração, porque é mais abrangente do que simplesmente você dizer que oração é falar com Deus. Oração pode sim ser comunicação com Deus, porque quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, Ele também fala com a gente. Daí a ideia de comunicação, de um relacionamento. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco através de sua palavra. E isso está corretíssimo. Porém, na oração, nem sempre Deus fala com a gente. Nem sempre Deus fala conosco. Nem sempre Ele se manifesta. E às vezes estamos tão perdidos em meio a tantas coisas que nós mesmos muitas vezes não sabemos o que falar ou ouvir de Deus. Então essa comunicação nem sempre acontece. Então é uma definição interessante, mas não é talvez a melhor. Mas uma terceira definição sobre a oração, e esta eu gosto demais, é de uma mulher teóloga, uma grande mulher de Deus que viveu no século XVI, chamada Teresa de Ávila. Eu aconselho bastante a leitura dos livros dela sobre oração. Uma mulher que viveu em um contexto extremamente machista, onde as mulheres não podiam sequer aprender a ler e a escrever. Mas essa mulher rompeu tudo isso e aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e ela sim fez e escreveu alguns livros sobre oração muito interessantes. A definição dela para oração é que a oração é um trato de amizade com Deus. A oração é um trato de amizade com Deus. Oração é um trato de amizade. Eu acho muito bonito. Em um dos seus livros, ela, pelo fato de morar na Espanha, na época medieval, onde havia muitos castelos, ela diz que a oração é como você adentrar num castelo. E ir adentrando nesse castelo até chegar ao quarto do rei. Ela dizia que o quarto do rei é o lugar mais importante. Ela dizia que só entrar no castelo já era especial, porque você já estava protegido pelas muralhas, como está no boletim falando sobre isso. Já é especial. E na oração é assim. Quando a gente está em oração, isso já faz bem a nossa alma, já traz satisfação, já traz segurança, mas é preciso adentrar cada vez mais e ir até o Santo dos Santos, no lugar onde Deus está, e a oração é esse trato de amizade. Mas sabemos que nem todos que oram ainda têm essa amizade com Deus. Algumas pessoas estão iniciando nisso e ainda não têm essa amizade. Então é uma definição muito interessante, mas ainda incompleta. A palavra de Deus nos ensina a orarmos em todo o tempo, ou seja, a estarmos sempre conscientemente na presença de Deus. Pode ser falando ou apenas ouvindo, se comunicando com Ele, desenvolvendo essa amizade com Ele, mas a gente precisa estar em oração, porque o primeiro chamado, pastor Henri, o primeiro chamado para cada um de nós é estar com Ele mesmo. Então oração é isso, é estar conscientemente na presença de Deus, fazendo o que quer que seja. E aí que entra o grande problema da oração. Porque se a oração é estar conscientemente na presença de Deus,
a gente vê que há uma grande dificuldade de se orar, porque o ser humano tem muita dificuldade exatamente de estar na presença de Deus, por causa do pecado. O meu pecado me leva sempre a fugir de Deus. O seu pecado te leva a fugir de Deus. Uma das graves consequências do pecado é que o ser humano, ao longo de toda a existência, ele tem sempre fugido do Pai, tem sempre fugido de Deus. Lembra em Gênesis, no relato da queda? Logo após o homem e a mulher pecarem, Deus vai na direção deles, porém o que acontece? Homem e mulher se escondem de Deus, fogem de Deus. A mesma coisa acontece logo depois com o povo de Israel, quando ele recebe os 10 mandamentos. Você pode ver isso lá em Êxodo 20, depois com calma. O povo de Israel recebe os 10 mandamentos, ele se vê diante da presença de Deus, e o que o povo faz? Resolve ficar à distância, porque ele tem medo de Deus. Ele tem medo. E o povo diz a Moisés para que Moisés falasse com o povo, mas não Deus. Moisés diz ao povo para não ter medo, porque Deus veio para prová-los, para que o temor deles estivesse nele e os livrasse de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, e somente Moisés se aproximou para se encontrar com Deus, porque o povo teve medo, porque o povo é pecador, assim como eu e assim como cada um de nós. O povo de Israel não queria estar na presença de Deus, preferindo antes que Moisés fosse encontrar com Deus e que Moisés falasse ao povo. O apóstolo Pedro, lembra daquele encontro que ele tem com Jesus? Ele está ali no barco com Jesus e ele vê a manifestação da glória de Deus, ele percebe que ele está diante da própria Deus. E naquele momento, em Lucas 5:8 Pedro diz o seguinte: afasta-te de mim, Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro também teve a intenção de fugir de Deus. O pecado, ele tem sempre levado o ser humano a se afastar, a fugir, a se esconder de Deus. E essa é a principal razão do ser humano ter tanta dificuldade com a oração. E, consequentemente, de aceitar esse primeiro chamado, de estar junto dele. A oração é estar constantemente nessa presença de Deus, mas o pecado leva o ser humano a desejar exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porém, pela fé em Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós temos a consciência culpada perdoada. Nós temos o pecado sendo removido por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Ou como diz o autor da carta de Hebreus, mostra que a gente deve entrar com ousadia, então, na presença de Deus, no lugar santíssimo, porque a gente tem livre acesso agora à presença dele, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. A morte de Cristo na cruz do Calvário proporcionou o perdão dos pecados e o acesso direto à presença desse Pai, mediante a pessoa de Jesus. Glória a Deus por isso. Como diz 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, Henri, cabe você andar com Deus. Cabe você aceitar esse primeiro chamado de estar junto dele, antes de fazer qualquer coisa para ele. Cabe a você ensinar os jovens aqui da PIB de Campo Grande a estarem em oração, a estarem constantemente e conscientemente na presença do Pai, a desfrutar dessa presença do Pai, a crescer em intimidade com o Pai, a ter esse trato de amizade com o Pai. E pela fé ajudá-los a entrar com ousadia nesse lugar santo e ter o prazer do relacionamento com Deus. Eu lembro que eu me converti aqui na igreja aos 10 anos de idade. Já contei isso muitas vezes para o pastor Henri, e talvez alguns já tenham me escutado falar isso. Mas eu lembro que eu cresci aqui, e eu lembro que a igreja era na virada, para cá, totalmente diferente. O pastor Belardim estava pregando. E naquele domingo ele pregou, e a igreja cheia, e eu muito tímido, eu não queria ir lá na frente aceitar Jesus, porque eu estava com vergonha. Mas eu lembro claramente que naquela semana, eu não fui naquele domingo, mas naquela semana eu lembro que umas 2 ou 3 noites, eu não conseguia dormir direito. Porque eu ficava assim, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. E eu não conseguia dormir, eu não sabia que eu podia receber a Jesus ali no meu quarto, eu achei que eu precisava vir aqui na frente, como eu tinha sido ensinado. Mas eu lembro que no domingo seguinte, o pastor Belardim pregou. Eu não me recordo nada do que ele falou, mas eu lembro
que no final, quando ele fez o apelo, eu fui correndo lá na frente e eu aceitei Jesus. E naquele domingo eu lembro que eu experimentei uma paz muito especial, muito especial. Todo aquele medo do inferno, medo de ser condenado, não tinha mais, porque o Espírito Santo havia entrado na minha vida e eu tinha certeza dessa salvação. Mas eu confesso que naquele domingo, aos 10 anos de idade, o que eu queria mesmo era a vida eterna. Era a vida eterna. Mas Deus tem falado muito ao meu coração num texto de João 17:3, está na tela aí, por favor. João 17:3, que diz o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Preste atenção nesse texto. A vida eterna é o seguinte: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O maior presente que eu e você temos não é a vida eterna. O que eu queria aos 10 anos de idade era a vida eterna. Mas hoje eu entendo que o maior presente não é a vida eterna. O maior presente que eu e você temos é ter esse relacionamento com o Pai. Porque durante toda a eternidade nós vamos estar conhecendo esse Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O céu só é bom porque Jesus está lá, porque a gente vai poder conhecer e se relacionar com Ele o tempo todo. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles também vão viver eternamente. Aqueles que não têm a Cristo também vão viver eternamente, mas vão viver uma vida eterna separado de Deus. E viver uma vida eterna totalmente longe da presença de Deus, com uma total ausência de quem Deus é, dos seus atributos, isso é inferno. Isso é inferno. E o primeiro chamado de Jesus é para que a gente possa estar com Ele, para que a gente possa, de alguma forma, antecipar aquilo que a gente vai experimentar na eternidade. Por isso eu tenho dito que a oração é uma antecipação da eternidade. No momento que a gente está conscientemente na presença desse Deus, a gente experimenta de um relacionamento com o Pai, e a gente experimenta daquilo que é o mais importante para a nossa vida. E a gente experimenta aquilo que a gente vai experimentar um dia na plenitude. Mas a gente, na oração, a gente já pode experimentar isso aqui agora. Isso é bom demais. Por isso que o primeiro chamado é para estar com o Pai. Então, uma forma de ajudar a essa juventude, a ensinar e lembrar que a oração é uma antecipação da eternidade. Porque durante toda a eternidade, o ser humano vai estar na presença de Deus. No livro de Apocalipse, João mostra que a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. João traz essa ideia da presença de Deus por toda a eternidade, e na oração já é possível experimentar um pouco daquilo que será experimentado em toda a sua plenitude na eternidade. O melhor que a gente tem é Deus. O melhor que nós temos por aceitarmos a Cristo não é a vida eterna. Mas o melhor que a gente tem é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E a gente pode experimentar, e a gente deve experimentar isso o tempo todo. Por isso que o primeiro chamado para a nossa vida, que Jesus faz, não é para pregar, não é para expulsar demônio, não é para fazer qualquer outra coisa no ministério, mas é para estar com Ele. Porque Ele é a pedra preciosa, Ele é o tesouro escondido, Ele é o que vale a pena a gente deixar tudo para seguir a Ele. E é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa ensinar, é isso que a gente precisa viver o tempo todo. Mas uma outra coisa que eu queria falar é que o chamado de Jesus, e eu já percebi ao longo das canções que você escolheu para cantar com o coro, que isso já está muito claro para você. O chamado de Jesus envolve também sofrimento. A vocação que Deus tem para a minha vida, a vocação que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida do pastor Henri, é um chamado que envolve sofrimento. O sofrimento é algo que ninguém deseja. Ninguém de boa consciência quer sofrer. Ninguém. Se alguém quiser é porque está doente. Precisa ir para terapia, precisa consultar alguns médicos, porque ninguém quer sofrer. Mas exatamente por isso, muitas vezes a gente se esquece e negligencia o fato de que o chamado de Jesus envolve sofrimento. Vivemos numa época onde se fala demasiadamente sobre benefícios de seguir a Jesus. E tem um monte realmente. Mas muitas vezes não falamos do custo de seguir a esse Jesus.
A igreja evangélica brasileira tem sido, infelizmente, reconhecida pela teologia da prosperidade, mas não tem sido reconhecida pela teologia da cruz. Jesus chama os seus discípulos para estarem primeiro com Ele, e depois então envia esses discípulos para pregar. E em todo o tempo, Jesus alerta esses discípulos sobre o sofrimento que eles iriam passar. Todos nós conhecemos o texto onde Jesus fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. O chamado ao ministério, pastor Henri, não é para receber glória, não é para receber aplauso, mas é um chamado ao sofrimento. Muitas vezes não vamos ser reconhecidos como gostaríamos de ser, muitas vezes não vamos ter o sustento que a gente gostaria de ter, muitas vezes não receberemos as palavras de elogio que a gente gostaria de escutar, muitas vezes a gente vai passar por necessidades, muitas vezes vamos ser tratados de forma que a gente não gostaria, mas o chamado de Jesus envolve sofrimento, e cada um de nós vamos passar por isso, porque se isso aconteceu com Jesus, isso não vai ser diferente com a gente. Não dá para seguir a Jesus negligenciando a cruz de Cristo. Ao lermos o Novo Testamento, nós vemos o quanto os discípulos sofreram para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo não escondeu de ninguém que ele e aqueles que o acompanhavam na luta pela pregação do Evangelho, que eles se tornaram, a expressão que Paulo usa é escória da terra, o lixo do mundo. Ele diz que passaram fome, sede e necessidade de roupas. Foram tratados brutalmente, não tinham residência certa, assim como o Filho do Homem também não tinha onde reclinar sua cabeça, e foram amaldiçoados, perseguidos e caluniados. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, versículos 11 a 13. Diz assim: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Mas quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Mas até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Palavras fortes, mas porque o chamado de Jesus sempre envolve sofrimento. Quando a gente lê a lista dos heróis da fé em Hebreus 11, a gente vê que todos os seguidores de Jesus enfrentaram isso. Todos eles. Você pode depois com calma ler todo Hebreus 11 e você vai ver isso. Versículos 35 a 40 fala assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? No seguimento a Jesus, nesse cumprimento do nosso chamado, no cumprimento da nossa vocação, vamos passar por muitos sofrimentos. E não há como fugir disso. Hoje, infelizmente, nós precisamos, como pastores, até mesmo fazer essa meia-culpa. Nós vemos muitos se tornando até mesmo pastores, por status e por facilidade que isso oferece. O mesmo acontece com muitas pessoas que têm se tornado evangélicas no dia de hoje. Querem as bênçãos materiais de Deus, mas não querem a cruz de Cristo. A igreja quer o poder, até mesmo político hoje em dia. Isso é uma tragédia. Mas a igreja não quer servir, não quer a cruz, e isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Muitos criticam Tomé, um dos discípulos de Jesus, pelo fato dele ter duvidado de que Jesus havia ressuscitado. E Tomé disse que precisava então tocar nas feridas de Jesus para realmente crer que ele estava vivo. E a gente só lembra que Tomé fez isso. Mas no momento que Tomé, ele toca nas feridas de Jesus, qual é a expressão de Tomé? Lembra? João
capítulo 20, versículo 28, quando Tomé ele toca nas feridas de Jesus, ele exclama e diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Eu acredito que essa história é significativa para nós, porque Tomé, ele só reconhece a Jesus como Senhor e Deus quando ele toca nas feridas de Jesus. Nós somos também chamados a tocar nas feridas de Jesus. Nós somos chamados a enfrentar esse sofrimento, a abraçar esse sofrimento no cumprimento de nossa vocação. E só assim a gente vai poder verdadeiramente chamar de Jesus de Senhor meu e Deus meu. Ou como vocês cantaram, não sei se eu me recordo direito, mas era alguma coisa no sentido: no sofrimento te adorarei, em meio à dor adorarei, no sofrimento adorarei. Louvado seja o Senhor por isso. Então, pastor Henri, encare esse grande desafio e responsabilidade de pastorear a juventude da PIB de Campo Grande, sabendo que o sofrimento no exercício desse ministério certamente vai acontecer, mas sabendo também que através desse sofrimento muitos frutos vão vir, e os frutos desse ministério vão servir para a glória de Deus. Lembre-se dessa juventude aqui, já saíram muitos dos pastores e missionários que hoje estão no campo. Dessa juventude aqui saíram muitos homens e mulheres que hoje estão servindo, estão cumprindo as suas múltiplas vocações nos mais diferentes lugares do Brasil e mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Não tem como não citar pastor Elber na Espanha, que foi jovem aqui, cresceu, e depois foi para o seminário, foi para a Radical África, Radical Latino-Americano, e depois veio a ser pastor aqui da igreja. Um jovem que saiu daqui. Pastor Bruno, que chegou aqui na sua juventude, novo, e cresceu aqui, e hoje está lá na Índia, servindo ao Senhor. Ou a gente poderia citar pastor Valdir, que está aqui no nosso meio, né, Germana? Está aqui pertinho de nós, um grande homem de Deus, está aqui pastoreando com a sua família. Que coisa linda que tem acontecido, né? Por que não falar do Mauro, né? Aqui também pertinho da gente. Marcelo Jacu, meu irmão, não posso deixar de citar, com as pessoas em situação de rua, tem feito um trabalho fantástico para resgatar essas pessoas que foram formadas à imagem e semelhança de Deus e que merecem ser tratadas com todo respeito e carinho e amor. E tem exercido essa vocação para tirar essas pessoas da rua. Ou a gente poderia citar meu amigo, grande amigo, Wanderson Berbar, que foi líder na juventude aqui há muito tempo e hoje tem feito um trabalho fenomenal na área social, na área educacional. Que coisa linda que tem sido. Marcos Pedro, eu estava vendo a foto ontem do Marcos Pedro, né? Um grande militar, alguém que tem servido nas Forças Armadas do nosso país e tem feito um grande trabalho, um vocacionado. Quem não lembra, que quem cresceu com ele, quantos anos estudando para poder passar naquele colégio, que coisa linda, e hoje está aí servindo. Cada um de nós com as suas múltiplas vocações, com seus chamados, com seus dons, com seus talentos, tem saído daqui para servir e para glorificar a Deus. Camila, que no final do mês está indo lá para Maringá junto comigo, para poder ser missionária ali, entre os universitários, em toda a região sul. Que coisa linda. Deus tem levantado muitos homens e mulheres aqui com as suas diferentes vocações. Então, apesar do momento difícil que nós vivemos hoje, como igreja evangélica, eu creio que Deus continua chamando jovens, homens e mulheres aqui da PIB, para exercerem suas funções, para exercerem suas vocações, para exercerem seus chamados em diferentes lugares e em diferentes funções. E Deus está colocando você hoje aqui, pastor, para sofrer com eles, para sofrer por eles, para que você possa ajudá-los a estarem junto de Deus, caminhando com Deus, estarem em oração, abraçando esse sofrimento, mas sabendo que tudo isso vai ser para a glória de Deus. E eu creio que isso vai acontecer se você hoje atender esse primeiro chamado de estar junto de Jesus, de você atender esse chamado de caminhar sempre com Jesus, de abraçar esse sofrimento, sem cair na tentação de fazer do ministério, do seu chamado, uma maneira de melhorar de vida. E eu falo para a igreja também, eu não sei o que trouxe cada um de vocês aqui hoje, na igreja. Talvez você tenha vindo buscar alguma bênção de Deus hoje. E hoje, o que Deus fala
ao seu coração é que a maior bênção de Deus é o próprio Jesus. É isso que você precisa. O que você precisa é estar junto dele. É você dedicar tempo a ele. É você estar em oração. É você poder louvá-lo, é você poder adorá-lo, é você poder ler a sua palavra, ouvir a sua voz, receber o Espírito Santo de Deus e poder conhecer quem Deus é. O melhor de Deus é o próprio Jesus. Eu não sei se você veio hoje aqui, você está cansado. Nós tivemos um tempo de oração aqui, nós vivemos um momento muito difícil como país e há muita gente sofrendo, há muito sofrimento no meio do nosso povo, mas saiba que Ele promete cuidar de você. Ele promete chorar com você. E Ele promete que um dia, na eternidade, quando Ele voltar, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Amém? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, Senhor nosso e Deus nosso. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de Jesus, porque a morte não pôde suportar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar hoje para o Senhor e podemos já experimentar um pouco daquilo que vamos experimentar por toda a eternidade, que é um relacionamento contigo. E eu te peço, Pai, por mim, pela vida do pastor Henri, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Eu peço, Pai, para que o Senhor nos leve para mais perto do Senhor. Que o Senhor nos leve, Pai, a um relacionamento mais íntimo contigo. Que o Senhor nos leve, Pai, a estarmos realmente aos pés da cruz. Que o Senhor nos leve, Pai, em nome de Jesus, a te conhecermos um pouquinho mais. Deus, a Tua palavra diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso, mas te pedimos também, Pai, para que a gente possa experimentar mais esse Teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos abençoe, Pai, nos abençoe. Continue, Pai, nos ajudando, nos guardando de tropeçar, para que a gente possa continuar seguindo ao Senhor, para que a gente possa continuar suportando qualquer sofrimento que o Senhor venha nos permitir passar, como diz a Tua palavra, com alegria, e continuarmos sendo perseverantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Deus nos abençoe, Pai. E eu te peço, Pai, por cada um aqui que ainda não tem essa experiência com Jesus Cristo, Pai, que o Teu Santo Espírito toque profundamente no coração dessa pessoa, para que ela possa experimentar daquilo que o Senhor tem nos permitido experimentar também, da alegria de um relacionamento com o Senhor. Sabemos, Pai, que não é por força, nem pelo poder, mas é pelo Teu Santo Espírito, Pai. É o Senhor que pode tocar e revelar esse coração dessas pessoas, e nós pedimos para que o Senhor assim o faça, para que eles experimentem essa alegria de relacionamento contigo. Louvado seja o Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, Pai, e amém, amém. Ao pastor Maurício, nosso muito obrigado por uma palavra tão especial e tão abençoada, amém? Queria cantar o hino 478 do Inário para o Culto Cristão, Tua Voz Escuta Convocar. Cantaremos a primeira estrofe. Depois da primeira estrofe, 478 do Inário, Tua Voz Escuta Convocar. Pastor Henri, depois da primeira estrofe tem uma palavra à igreja, né? De gratidão, uma palavra certamente à sua família. E depois da palavra do pastor Henri, ele mesmo vai impetrar a bênção apostólica, encerrando o culto. Aí eu vou pedir ao maestro que nós cantemos a segunda estrofe, depois da bênção do hino Tua Voz Escuta Convocar, enquanto o pastor Henri vai descer com o pastor Maurício, ali à porta, para lá embaixo, pastor, na segunda estrofe, enquanto cantamos, cumprimentar a igreja e receber da igreja uma palavra de apreço por essa noite, amém? Primeira estrofe, depois o pastor Henri tem uma palavra e vai também ministrar o encerramento do culto desta noite. Vamos adorar o Senhor.
78, HCC. Vamos adorar? Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Sim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Glória a Deus, é uma alegria. Eu preparei um textinho aqui para poder não esquecer nada, mas eu queria destacar que a oração da irmã Débora é forte. Enquanto nem eu estava orando por isso, nem planejando nada disso, mas acho que a irmã foi usada por Deus para orar. E eu brinquei, né? Vai ter que ter uma oração forte, porque eu não estou interessado nesse caminho, mas o Senhor me trouxe para esse caminho. E a vontade é do Senhor, não foi minha e nem de muita gente, mas é do Senhor. Também destaco o Maurício, que me deu uma palavra uns 4, 5 anos atrás, mais um pouco, e foi boca de Deus para mim. Naquele dia você disse: procure a sua igreja. E eu lembrei da PIB de Campo Grande, e aqui eu encontrei a direção para o chamado, e o pastor Carlos também da mesma forma. Muito obrigado, Maurício, por isso. Então eu quero destacar o texto, que eu peço perdão pela minha voz. Não é nem emoção, é porque ontem eu fiquei o dia inteiro cantando no congresso dos surdos, da soteria, né? Como era o nome? Evangel Surdos. Então, gastei muito. Mas, amém. Vamos lá, então. Pastorear jovens e adolescentes pode ser entendido por muitos como um grande desafio, uma tarefa árdua e até uma missão impossível. Mas quando vejo nas Escrituras os exemplos de jovens servos de Deus, entendo o grande privilégio em desempenhar esse ministério. Percebo a grande oportunidade de influenciar biblicamente as novas gerações de crentes. Vejo que eles podem ser os próximos bons exemplos bíblicos, jovens capazes de ser sal e luz numa sociedade hostil a Deus. São jovens que se tornam a força motriz de uma igreja vivificada pelo Espírito Santo através da instrumentalidade de seus membros. A visão que tenho recebido do Senhor e transmitido aos jovens é como um sonho bem possível de ser vivido. Vejo jovens tornando-se pastores, missionários, ministros, diáconos, líderes e membros de uma igreja bíblica relevante em seu tempo, capazes de influenciar biblicamente os outros, invulneráveis e imunes ao falso evangelho e falsos mestres da atualidade. Viver a realidade de formar novos cristos é o nosso chamado como ministro de uma igreja bíblica. Portanto, diante de tão grande responsabilidade e da confiança depositada por esta igreja e a este humilde servo de servos de Deus, aproveito este momento também para fazer menção honrosa a meus familiares e à nossa igreja, pois foi através desses meios que o evangelho me alcançou. Então agradeço a Deus que me chamou e cumpriu sua promessa, a minha esposa Raquel, que sempre me apoia no serviço ao Senhor em momentos de dificuldade e de tranquilidade, a minha filha Adele, que a cada sorriso me revigora nos momentos de desafio ministerial, aos meus pais, por sempre me criarem no caminho do Senhor e me ajudarem a permanecer nele, a minha irmã Elis Pinheiro, esposo Tiago Araújo, aos familiares e amigos que sempre me inspiram a seguir adiante, aos meus pastores, com destaque ao pastor Carlos Elias, pelo empenho na orientação em momentos de difíceis decisões, aos maestros que sempre agregaram valor em minha vida e desenvolvimento dos talentos musicais,
a todas as pessoas que de uma forma ou de outra foram usadas por Deus para me conduzirem a este momento. A todos os citados, que o Senhor os retribua com medida dobrada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos então orar ao Senhor. Que tenhamos uma boa semana, que tenhamos uma vida digna de servos de Deus. Amém? Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, com esta igreja e em especial com a juventude desta igreja, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar a segunda estrofe?